Tem um cara que eu gosto muito, um historiador, foi diretor da biblioteca do Congresso norte-americano, Daniel Boorstin. Em 1962, ele escreveu um livro visionário chamado The Image. Ele começava a dizer que a imprensa estava sendo norteada por não fatos ao invés de fatos. Que eram o quê? As entrevistas coletivas. Como você já tinha mandado a equipe para entrevista coletiva, ou para photo-op, ou para qualquer coisa, você tinha que rodar o jornal, você ia rodar aquela notícia, sendo ela ou não notícia. E hoje nós temos... O não fato é o seguinte, fulano tuitou isso. Nós chegamos no uou do não fato. Tipo assim, estou assumindo que o que ele está falando talvez... Nossa. E aí as pessoas, por conformidade social, passam todas a agir nessa vibe. Nesse livro ele fala um negócio que para mim virou um norte, que é o seguinte: o pior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Interessante, Por quê? Quando a gente acha que sabe, é aí que a gente se estabaca. Eu, por exemplo, na minha juventude, tive uma queda de paraglider na Colômbia. Por quê? Porque eu tava me achando a diva do paraglider. Eu voava sozinha, eu me achava demais e não sei o quê. Fui fazer o pouso sem prestar devida atenção. A vela estolou, me estabaquei. Fiquei meses aí engessada. Caramba. Então, assim, a gente quebra a cara pelo excesso de confiança. Então, eu acho que essa é uma disciplina que a gente tem que ter o tempo inteiro nesse mundo, assim, de bombardeio de informação. Do tipo, eu realmente sei isso aqui? Isso é muito interessante. Vocês falaram um pouco da... E eu acho interessante que, assim, a informação, ela fez alguns twists nos últimos anos, que a gente bateu no fundo do poço, que era ali, eventualmente você... Tem até um sketch do Porta dos Fundos, que o Tabet, ele fala que é um jornalismo, em teoria, aí ele tá contratando uma pessoa, aí ele fala assim, não, isso a gente não tá usando muito na moda, não. Isso a gente usa mais teria. Ah, mas eu não sei se... Não, mas teria você já tirou o seu da reta. Porque teria se encontrado... Ah, mas eu não posso falar a pessoa, não. Então fala assim, loiro, apresentador, teria se envolvido... Nossa. Chegamos nesse... Vamos pensar alguns anos atrás aí, as fofocas eram assim. Agora a gente já evoluiu pro não fatos. Que talvez um dia a gente volte pros fatos. Porque eu vejo isso, assim, tipo... Tem muitos perfis que ganham pelo clique. E aí isso é um pouco da falta de estrutura também, que a parte independente do jornalismo teve que se adaptar. Então você perdeu muita qualidade de material humano e de segurança de emprego, vamos dizer assim. Sim. Vou dar um exemplo. A Globo ia pra Copa. Ela mandava 80 pessoas. Pensa a qualidade de conteúdo e informação apurada que você vai ter com 80 pessoas. O cara abriu o estádio e já tinha alguém lá dentro. Exato. Hoje não. Hoje é tipo, vamos mandar aqui quem dá, etc. Vai cobrir a pessoa lá em Brasília. Pô, não dá. Essa matéria vai custar 20 mil reais a matéria. Né? Porque passagem aérea, frugal, hotel, né? Etc. Mais com menos, Quem que pode pagar hoje 20 mil reais numa matéria? É muito difícil, difícil. Não, e a coisa do clique tem ainda um outro efeito colateral dentro da indústria, que é o seguinte: o processo jornalístico, de checagem, de tudo, ele é complexo. Então a pessoa vem e fala, dá essa notícia aqui. O cara que é jornalista profissional, que foi treinado, por exemplo, eu que fui treinada para o jornalismo profissional, quando eu comecei, para você falar no ar, na rádio, eram 6 meses você saindo contra o repórter e fazendo uma reportagem para ser vista pelas pessoas lá dentro, para saber se você podia. Olha só. Eu passei por esse processo, 6 meses indo todo dia. Famoso par de vaso, vai junto e faz igual. Então, assim, isso não existe mais. Então, assim, a gente tinha um treinamento, isso acabava servindo para tudo, para ver como é que você faz a checagem. Que nem hoje eu ouço gente falando, não, minha fonte me disse. No jornalismo não existe isso de sua fonte te disse. Eu não sei qual é a situação familiar, de grana, de não sei o que da fonte. Se eu não tiver algo que comprove, que corrobore, para mim não é notícia, eu não vou dar. E aí o que acontece? Profissionais que agem assim passam a se tornar entraves para o processo de produção. Porque ele precisa fazer o quê? Ter ali um fluxo de 50 manchetes muito estridentes no dia. Eu não vou dar as 5 que ele quer, porque eu vou estar checando uma. E aí?
Sensacional. Você precisa ter empresas que grandes ter, o suficiente, com portfólio diversificado. Por exemplo, agora eu estou no UOL. O UOL não tem essa cobrança. Porque é uma empresa que ela tem uma estrutura maior, ela quer ter gente de várias visões, ela tem a equipe de reportagem dela, ela tem mais de 250 colunistas diferentes, então ela não precisa disso. Ela não precisa desse fluxo que chame a atenção toda hora. Não fica me pressionando para fazer isso. Entende? São coisas diferentes. Agora, quando a pessoa depende do clique... Que é o ponto de... o que é normal para vários... A manchete, aquela coisa... porque isso eu sinto muito também, que quem ajudou a fazer, e tá, para mim, cometendo um erro, tá? Já deixando claro isso, é o YouTube. O YouTube, ele, no passado, ele premiava muitos conteúdos que eram feitos com qualidade. Sim. Uma vez por semana você colocava ali o negócio com qualidade no YouTube. Castanhari, nível Castanhari. Castanhari, não nível Castanhari, que acho que ele tá no nível mais profissional ainda. Mas você tinha vários amadores que faziam ali com qualidade uma vez por semana. Com o tempo, ele foi esmagando num ponto que muitos reclamam, o próprio David Jones já falou aqui algumas vezes, que ele tem que postar todos os dias. Sim, por causa do algoritmo. Se você posta todos os dias, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma matéria bem feita. Vou lá, sei lá, em Aparecida pra entender. Já perdeu 2 dias, foi e voltou, meu amigo, já ficou pra trás. Então ele já nem se propõe a fazer isso. Então, eu acho que sufocaram um pouco o independente nessa forma como o fast information tem sido apurado. Então, não sei qual que é a resposta, como fazer pra corrigir isso. Aí o cara tem que soltar um postzinho diário ali, tem que achar uma manobra... Que é hoje que existe uma indústria de repostagem, né? É por isso, porque alguém precisa estar repostando as origens pra alguém poder só repostar. Porque eu tô em casa e muitos independentes começaram assim... Vamos pensar aí... Os cortes. Sim, né? os cortes. Os cortes, o Instagram, mesmo muitos do Instagram, por exemplo, eles iam pegando os cortes ou então só matérias e repostando. Aí ele chega numa maturidade que ele começa a ver um dinheirinho. Ele fala assim, tá bom, agora eu vou contratar um. Só que olha o caminho que ele tem que fazer pra sair daquele o não fato pra começar a olhar o fato. Então, assim, é uma guerra que espero que a gente consiga achar alguma equação, né? Porque a gente... informação é uma coisa muito preciosa que a gente tem no país. E a gente precisa de informação sendo feita com qualidade e premiar também os jornalistas que fazem um bom trabalho, né?